Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para essa revisão, para essa prova aí. Vai cair movimento circular e uniforme. Então, uma revisão desse conteúdo. Vou colocar aí na descrição desse vídeo as minhas aulas que estão no meu canal de movimento circular e uniforme. Dá uma procurada na playlist de cinemática, vai avançando lá, você vai ver que tem várias aulas de movimento circular e uniforme. Se quiser assistir, tá lá. Tem bastante teoria, tem bastante exercício para você ver com calma, tá bom? Já aproveita, já dá like, já curte, já compartilha, já ativa o sininho, faz tudo que pode fazer aí, galerinha. Ajuda o canal aí. Vamos lá, meus amores. Queridos, movimento circular uniforme, tá? Vamos começar logo de cara fazendo o seguinte, ó. O objeto, ele está girando no movimento circular, tá? Isso daqui é o raio dessa trajetória, beleza? Qual é a sacada? A sacada é você não pensar mais no movimento sobre a linha e passar a pensar em ângulo, tá bom? Essa que é a sacada, galera. Então, esse objeto, ele sofreu um deslocamento angular. Você não vai mais pensar em ΔS. ΔS seria o comprimento dessa linha aqui, ó. Tá? Então, essa linha que eu estou pintando de verde aqui, isso é o ΔS, é o comprimento da linha. Mas a gente vai parar de pensar na linha e vai passar a pensar em ângulo. Então, eu já vou colocar de cara a equaçãozinha mais importante da matéria. Tá? Então, é a famosa V ômega raio. Tá? O que é o V? É a velocidade, do jeito que você está acostumado. Tá? É a velocidade linear dada em metro por segundo. O que é o ômega? É a velocidade que ele está girando. É a velocidade angular dada em radiano por segundo. E esse R é o raio dado em metros. Tá certo? Então, galerinha, esse objeto, ele tem uma velocidade linear, tá? Vou até desenhar ela aqui para você, ó. É a velocidade linear. Aqui está, ó. Olha para onde está apontando agora, ó. A velocidade linear. Mas a gente vai passar a pensar em ângulo. Então ele tem uma velocidade de giro chamada velocidade angular. Beleza? Agora, esse V você já sabe, é a velocidade normal. Esse ômega, que é a novidade, é a velocidade angular. E esse R é o raio. Agora, galera, como que você vai achar este ômega, né? A velocidade angular, galera, ó, é uma formulinha que é útil, mas não é tão útil essa daqui. É o ângulo que esse objeto gira no intervalo de tempo, tá bom? Então, qual formulinha que é mais útil? Essas que eu vou colocar agora. Então, você vai pensar no ângulo que ele gira numa volta completa, tá? Vou até escrever aqui, ó. Uma volta. Se você pensar o ΔS de uma volta, é o perímetro, né? 2πr. Mas se você pensar o ângulo que ele gira em uma volta, eu sei que você vai pensar 360 graus, mas nessa matéria não pode usar grau, a gente vai usar radiano, é 2π radianos. 2π radianos, tá bom? Então você vai pensar no ângulo de uma volta, que é 2π, e no tempo de uma volta. Tempo de uma volta, o símbolo é tesão, chamado de período. Período é o tempo de uma volta, tá bom? Então, o ômega, velocidade angular, 2π sobre período. Beleza? Tem uma outra formulinha que é útil, que é a relação entre período e frequência. Tá? A frequência é o inverso do período. E uma outra também que pode ser útil, tá? Frequência
é o número de voltas que o objeto girou num certo intervalo de tempo. Frequência é isso, né, galera? Com qual frequência você toma banho? Você fala 7 vezes por semana. É o número de vezes que o evento se repetiu no intervalo de tempo. Frequência de giro é o número de voltas que o objeto girou no intervalo de tempo. É a mesma ideia. Tá? A mesma ideia que você usa de frequência no dia a dia é para o movimento circular. Tá bom? Então, frequência é o número de voltas sobre intervalo de tempo. E frequência é o inverso do período. Por isso que outra formulinha do ômega é 2π vezes frequência. Por quê? Porque como frequência é o inverso do período, se o período está embaixo, a frequência está em cima. Tá certo? Beleza? Então vamos agora para exercícios, galera. Vamos lá. Considere o modelo atômico em que um elétron descreve em torno do núcleo um movimento circular uniforme com velocidade 2 vezes 10 a sexta. Então, vamos lá. Velocidade 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. E raio orbital 5 vezes 10 a menos 11. Raio 5 vezes 10 a menos 11 metros. Ele quer saber a velocidade angular. Vamos direto para a equação mais importante do movimento circular, V ômega raio. Velocidade, 2 vezes 10 a sexta. O ômega nós queremos. E o raio, 5 vezes 10 a menos 11. Agora virou uma questãozinha de matemática. Pega esse 5 vezes 10 a menos 11, passa dividindo. Então, o ômega é 2 vezes 10 a sexta, dividido por 5 vezes 10 a menos 11. 2 sobre 5 é a mesma coisa que 4 sobre 10, é 0,4. Vezes 10 a sexta, e o 10 a menos 11, quando sobe, fica 10 a mais 11, inverte o sinal do expoente. Então, esse ômega vai dar 0,4 vezes 10 a 17. Vamos fazer a vírgula andar para a direita uma casa, desconta 1 ali no expoente. Então, vai dar 4 vezes 10 a 16 radiano por segundo. Beleza? Olha lá, letrinha B de bola. Ok? Então, sempre pensa na equação mais importante primeiro. Aí, se ela não der certo, se ela não funcionar, a gente pensa em outra. Bom? Opa, bicicleta. Galerinha, aqui tem uma dica, tá? A velocidade de uma roda, tá? A velocidade de uma bicicleta, no caso aí é um monociclo, né? Só tem uma roda só. Mas eu vou colocar aqui como bicicleta, porque é mais comum pergunta de bicicleta. Tá? Mas ela vale aqui para o monociclo também. É igual à velocidade de uma pedra presa na roda. Então, se eu quero saber a velocidade desse aparelho, desse equipamento, é só calcular a velocidade dessa pedra. Tá bom? Observe o monociclo. Se o raio externo da roda for 25 centímetros, vamos passar para metro, né? Então, raio 25 centímetros, 0,25 metros. E adotando P igual a 3, o momento em que o ciclista imprimir a roda uma rotação de frequência 2 Hz, sem deslizar, determine a velocidade do monociclo. O que eu acabei de falar? Que a velocidade do monociclo ou da bicicleta é a mesma velocidade de uma pedra presa na roda. E essa velocidade dessa pedra presa na roda obedece o estudo de movimento circular uniforme. Então, velocidade dessa pedra é igual a ômega vezes o raio. Tá? Então, essa velocidade que ele quer é o ômega. Ih, Sérgio, mas ele não deu o ômega, ele deu a frequência. Opa, volta lá na teoria. Formulinha do ômega, 2π sobre período ou 2π vezes frequência. É essa que eu vou pegar. Então, no lugar do ômega, eu vou colocar 2π vezes frequência, vezes o raio.
Beleza? Então, parta sempre daquela equação. Normalmente você vai matar a questão assim. O π é 3, a frequência é 2 Hz e o raio da roda é 0,25. 0,25 é um quarto, né? Beleza? Ó, 2 vezes 2 dá 4, dividiu por 4, morreu. Então, a velocidade dessa pedra presa na roda, ou seja, a velocidade do monociclo, vai dar 3 metros por segundo. Tá bom? É só usar aquele formulário ali, gente, com sabedoria, que você consegue matar as questões. Vamos lá. O famoso ponto turístico de Londres é a London Eye, a maior roda gigante da Europa, que fica às margens da Rio Tamisa. Ela possui um diâmetro de 120 metros. Perigo. Ele deu o diâmetro, mas o que você vai precisar é o raio, né? Certo? Então, o raio, 60 metros. E demora 30 minutos para completar uma volta. Tempo para dar uma volta. Tesão. É o período. Então, período, 30 minutos. Sérgio, vai passar para segundo? Tudo depende do exercício. Não vou passar, porque está aqui, ó, radiano por minuto. Deixa em minuto. Um usuário calculou o valor da velocidade angular e encontrou o valor de... Então ele quer saber o ômega, gente. Vamos lá. Para saber o ômega, o que você tem que saber? Pensa. Aqui não vai ter que usar a equação mais importante, porque ele quer o ômega e ele deu o período, galera. Olha lá. Ômega, 2π sobre período. Então ele dá uma volta completa no tempo de uma volta. Ou 2π vezes frequência. Então, galerinha, eu vou usar 2π sobre período, né? Tá bom? Então vamos lá. Ômega 2π sobre período. Sérgio, eu vou trocar π por 3? Se ele der, troca. Se ele não der, deixa π mesmo, não tem problema. Tá bom? Aqui, ó, como é alternativa, e tem o π aqui, ó. Então você não vai trocar. Então ficou 2π radianos. E agora divide pelo tempo de uma volta, que é 30 minutos. Simplificou. Olha que baba. Então, velocidade angular, π sobre 15 radiano por minuto. Π sobre 15, a alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Bom, mais uma, galerinha. Tá? O pessoalzinho aí que está com medo dessa matéria, vamos perder o medo dessa matéria. Uma roda d'água com raio meio metro, olha lá, raio meio metro, efetua 4 voltas a cada 20 segundos. Então, são 4 voltas no intervalo de tempo de 20 segundos. Galera, é aquela história, né? Com qual frequência você toma banho? 7 vezes por semana? É o número de vezes no intervalo de tempo? Isso é frequência, né? Já vamos achar a frequência? Frequência é n sobre ΔT. Então, a frequência vai ser... o n é 4 e o ΔT é 20. Então, a frequência, ó, 1/5 de Hertz. Ou, se você quiser, lembra que a frequência e o período, um é inverso do outro. Tá bom? Então, período é 1 sobre frequência. Estou fazendo aqui mais para treinar. Então, se a frequência é 1/5, significa que o período é 5 segundos. Ou seja, demora 5 segundos para dar uma volta completa. Aí vem a pergunta da questão. A velocidade linear, galera, não é a angular que ele quer, é a linear. Ele quer o v, tá? Aí sim você vai para a equação mais importante da matéria, v ômega raio. Então, V nós queremos o ômega. Tem duas formulinhas de ômega. 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, 2π vezes frequência vezes o raio.
tá bom? Então ficou 2 é número, o π ele deu aqui, ó, tá no texto aqui, 3. A frequência, você descobriu comigo que é 1/5, e o raio é 0,5. Tranquilo? Então vai ficar 2 vezes meio, é 1, né? É 1. Vezes 3 dá 3, dividido por 5. Isso aqui é a mesma coisa que 0,6 metros por segundo. Alternativa certa, letrinha A de amor. Beleza? Começou a perder um pouquinho o medo, galerinha? Vamos lá para a próxima questão? Vamos lá. O comprimento da banda de rodagem circunferência externa do pneu de uma bicicleta é aproximadamente 2 metros. Galera, eu vou pintar de verde o comprimento da roda, tá? Então, esse comprimento é 2 metros, tá? Então, quando a roda dá uma volta completa, o carro ou a bicicleta andou 2 metros. Tá bom? Então, quando você dá uma volta completa, foi essa distância que você andou. Muito bem. Determine o número de voltas dadas pela bicicleta quando o ciclista percorre uma distância de 6.000 metros. Tranquilo. Então, número de voltas é a distância que o cara andou dividido pelo tamanho de uma volta. Se a cada 2 metros ele andou uma volta, então 2 voltas, 4 metros e assim por diante, como é que você vai descobrir o número de voltas? Você pega a distância que o cara andou, quanto que o cara andou? 6.000 metros, e cada volta vale 2 metros. Então, o número de voltas, 3.000 voltas. Beleza? Matamos a letra A. Letra B. Supondo que essa distância tenha sido percorrida com velocidade constante 5 metros por segundo, então velocidade 5 metros por segundo, determine em hertz a frequência de rotação da roda durante o percurso. Muito tranquilo, a letra B. Você vai pensar a equação mais importante da matéria, gente. Via ômega raio. No lugar da velocidade, eu já vou escrever aqui 5. No lugar do ômega, tem 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Como a pergunta é a frequência, então você vai trocar por 2π vezes frequência. Isso é o ômega, galera, vezes o raio. Beleza? Então ficou 5 é igual a 2 vezes o π. Ele não falou que o π é 3, então deixa aqui o π quietinho. A frequência é a pergunta. E o raio vale. E ele não deu raio, galera. E agora? E agora? Não, fica tranquilo. Aqui não é o comprimento, não é o perímetro. Lembra lá da aula de geometria plana? Perímetro é 2πr? Vou fazer aqui, ó. Então, perímetro 2πr, famoso 2 francês, tá? O comprimento, o perímetro é 2, é igual a 2π vezes o raio, passo 2π dividindo, então o raio é 2 sobre 2π. Cortou, cortou, então o raio é 1 sobre π. Ah, não vai me dividir por 3, ficar 0,3333, você vai cometer erro de arredondamento. Deixa assim, tá? Então, no lugar do raio, eu vou colocar 1 sobre π. Tá vendo? Ó? Cortou. Então, olha o que sobrou. Sobrou que 5 é igual a 2 vezes f. Passou o 2 dividindo, 5 sobre 2, 2,5 Hz. Beleza? Vamos mais uma, gente? Acho que agora tá perdendo medo, tá não? Na modalidade de arremesso de martelo, você sabe, né? O cara gira, 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 gira e lança, né?
Tá bom? Olimpíada, tem Olimpíada esse ano, pode cair de novo essa questão. O atleta gira o corpo juntamente com o martelo antes de arremessá-lo. Em um treino, um atleta girou 4 vezes em 3 segundos. De novo, hein, galera? Então, número de voltas, 4 voltas em 3 segundos. Dá para achar a frequência. A frequência é o número de voltas que foi dado num certo intervalo de tempo. Então, a frequência é 4 voltas em 3 segundos. Então, é 4 terços de hertz. Não vai me dividir, porque não dá exato, né, galera? Você só divide quando dá exato. Tudo bem? Então, vamos lá. Em 3 segundos para efetuar o arremesso. Sabendo que o comprimento do braço do atleta é de 80 centímetros, desprezando o tamanho do martelo, então o tamanho do braço é o raio da curva desse movimento, né? Então, 80 centímetros, vamos passar para metro, né? Então, 80 centímetros, ou seja, 0,8 metros. Repare que aqui está em metro por segundo nas alternativas, tá bom? Desprezando o tamanho do martelo, movimento circular, vai afirmar que a velocidade em metro por segundo, então é a velocidade linear. Tranquilo, gente. Equaçãozinha mais importante da matéria, V ômega raio. V é igual. Ômega, tem duas formas de ômega. 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Como foi dada a frequência, então é 2π vezes a frequência, vezes o raio. Tá bom? Então, a velocidade é igual a 2 vezes. O π ele não deu, vou deixar o π quietinho aqui. Frequência, 4 terços, e o raio é 0,8. Tá? Bom, como aqui nas alternativas não tem π, então vamos arredondar o π para 3. Cortou o π aqui e aqui. Então, velocidade, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 0,8 dá 6,4 metros por segundo, aproximadamente, porque a gente arredondou o π para 3. Aqui, a alternativa D de dado. Beleza? Vamos então agora para uma outra parte dessa revisão de movimento circular, que é acoplamento de polia, galera. Tá? Então, nós temos aí esses 3 tipos de acoplamento: por correia, por contato e por eixo. Vamos lembrar aqui o que é para saber aqui, gente. Ó. Então, primeiro, vamos lembrar a dica de giro, né? A dica só de giro. Se a polia grande está girando no sentido horário, a correia, que está aqui, ó, vai acompanhando aqui, ó, está girando aqui no sentido horário, a correia obriga que gire também no sentido horário a outra polia. Então, conexão por correia, os dois giram no mesmo sentido. Agora aqui por contato. Se a polia grande está girando no sentido horário, esse contato vai obrigar que a polia pequena gire no sentido anti-horário. Né? Então, aqui no visual, olha lá, né? Vou colocar assim, né? Tá? Então, uma gira no sentido, tá? O contato obriga que a outra gire no sentido oposto. E acoplamento por eixo, imagina que o seu osso é um eixo. Você gira ele, tudo gira junto, né? Então, se a polia grande está girando no sentido horário, o eixo está girando no sentido horário, obrigando a polia pequena, a outra polia, a girar no mesmo sentido. Tá bom? Agora, a dica matemática, né? A dica matemática. Vamos lá, para matar exercício. Essa correia obriga que esse ponto e esse ponto, eles nem podem se aproximar, nem podem se afastar. Então, é mesma velocidade linear. Essa daqui, pelo contato, para que funcione de forma adequada, não pode uma escorregar em cima da outra. Se uma escorregar em cima da outra, esse tipo de acoplamento não está fazendo o papel. Para que uma não escorregue em cima da outra, eles também têm que ter a mesma
velocidade linear. E no acoplamento por eixo, eles estão girando juntos. Se eles estão girando juntos, eles têm mesma velocidade de giro, mesmo ômega. Beleza, galera? Aí, você junta essas 3 dicas com as fórmulas do movimento circular, tá? V ômega raio, o ômega 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Beleza? Vamos fazer aqui algumas questõezinhas para treinar isso. Olha o que nós temos aqui. 2 polias X e Y interligadas por uma correia, tá? Acoplamento por correia, mesma velocidade linear. Respectivamente, o raio da polia Y é 10 centímetros, é a menor, da polia X é 20. As polias estão em rotação e a correia não desliza. A polia X efetua 2 voltas por segundo. Isso é frequência, galera. Então, a frequência da polia X, 2 voltas por segundo, a gente diz 2 Hz. Letra A velocidade linear num ponto da correia. Tranquila a letra A, hein? Então, letra A velocidade num ponto da correia. É a mesma velocidade nesse ponto aqui da polia X, tá? Então, é a mesma velocidade no ponto X. Você vai pegar o ômega da polia X e a frequência da polia X. Ou o raio, né? Desculpa. V ômega raio, né? Você vai pegar o ômega vezes o raio. Beleza? Então, vamos lá. A velocidade vai ser igual. No lugar do ômega, como ele me deu frequência, 2π vezes frequência. Lembrou? Ômega é 2π dividido pelo período, ou 2π vezes frequência, vezes o raio. Então, vai ficar assim, gente, ó. Velocidade no ponto X é igual a 2, a dot π igual a 3. 3, a frequência da polia X é 2, e o raio da polia X, 20 centímetros, passei para metro, 0,2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, e 12 vezes 2 dá 24, mas tem a vírgula, 2,4. Então, velocidade aqui nessa extremidade da polia X, 2,4 metros por segundo, que é a mesma velocidade da correia. Agora, na letra B, ele quer saber o período da polia Y. Aí, galerinha, para matar esse tipo de exercício, você vai para a minha dica de acoplamento de polia. Acoplamento por correia, mesma velocidade linear. Então, a velocidade linear no ponto, na extremidade da polia Y, é a mesma coisa da polia X. E agora, gente, você vai usar, no lugar de V, você vai usar ômega R. Então, o ômega da polia Y vezes o raio da polia Y é igual... Aqui eu não vou fazer tudo de novo, né, galera? Eu já sei o Vx, né, que é 2,4. Então, você colocaria ômega x, raio x, entendeu? No lugar do ômega, como ele quer período, lembra que o ômega é 2π sobre período ou 2πf. Aqui eu vou pegar 2π sobre período da polia Y vezes o raio da polia Y, que é 0,1. É igual a 2,4. Eu vou passar esse 0,1 dividindo, galerinha. Então, ficou 2 vezes 3, dividido pelo período da polia Y, é igual a 2,4 sobre 0,1. 2 vezes 3 é 6, sobre período é igual a 24. Bom, agora aqui, galerinha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar o período para cima e 24 para baixo. Então, período ficou 6 sobre 24. Né? Se você não acompanhou isso daqui, ó,
multiplica em cruz, 24 vezes período é igual a 6. E agora eu pego 24 e passo dividindo. Então, o período vai ficar 6 sobre 24, é 1/4, né? De segundo. Beleza? 1/4 de segundo. Muito bem. Entendeu como é que usa, galerinha? Você parte das minhas dicas e depois você usa as equações. Tá bom? Vamos fazer mais aqui, ó. Complemento por correia de novo. Já vou pegar a dica de cara, ó. VA é igual a VB. A frequência da engrenagem A é 5 vezes maior que a frequência da engrenagem B. Então, FA é 5 vezes maior que FB. Portanto, a relação entre os raios, raio A sobre raio B vale, olha o que ele quer saber, raio A sobre raio B. Parta da minha dica. No lugar de V, o que você pode escrever? Ômega vezes raio de A é igual a ômega vezes raio de B. E no lugar de ômega, lembra que ômega é 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Eu vou usar 2πf aqui. 2πFA vezes raio A é igual a 2πFB, porque o ômega é 2πf, vezes raio B. Tá aqui, ó, no lugar do ômega, 2π vezes frequência. 2π de um lado, 2π do outro. Vou cortar aqui, ó. E ele falou que a frequência de A é 5 vezes maior que a frequência de B. Aqui deixou raio A. Aquele raio B eu vou passar dividindo. Raio B é igual a frequência de B. Vou cortar esse carinha com esse carinha. Então sobrou o número 1 aqui. Resposta do exercício. Então, raio A sobre raio B é 1 e o 5 eu passo dividindo. É 1/5. Por isso que a polia A gira 5 vezes mais. Porque ela é 5 vezes menor. Deu pra entender? Pelo fato dela ser menorzinha, para compensar, ela vai ter que girar mais. Faz sentido? Vamos então para a última questão de movimento circular uniforme. Dá uma olhadinha aqui, ó. A polia B está girando no sentido anti-horário. Então, a polia A vai girar no sentido horário. O sentido de rotação da polia A, horário. Já fizemos. Agora, olha o que ele fala. Na figura temos duas polias A e B que giram sem que haja coordenamento. O raio da polia A é o dobro do raio da polia B. O raio de A é o dobro do raio de B. O que vai acontecer aqui também, galerinha? Como essa polia pequena ela é 2 vezes menor, para compensar, ela vai girar 2 vezes mais. A polia B gira no sentido anti-horário com frequência 8. Então, a frequência da polia B é 8 Hz. Qual a frequência da polia A? Como a polia A é 2 vezes maior, ela vai girar 2 vezes menos. Então, vai ser metade de 8, vai ser 4. Mas como é que a gente prova isso? Parta da minha dica. Acoplamento por contato, a velocidade da polia A é igual à velocidade da polia B. No lugar de V, você pode escrever ômega raio de A, ômega raio de B. Ômega tem duas fórmulas, 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Como nesse caso ele quer frequência, então eu vou substituir por 2π vezes frequência de A, isso é o ômega, vezes raio A. E da polia B, 2π vezes frequência de B, isso é o ômega, vezes raio de B. 2π de um lado, 2π do outro. Então, a frequência de A é a pergunta, o raio de A é o dobro do raio de B, a frequência de B é 8 vezes raio B. Raio B aqui, raio B ela cortou, então frequência de A é 8 sobre 2. Aquilo que nós tínhamos visto, né, gente? Vai dar 4 Hz.
Então, como a polia tem o dobro do tamanho, a frequência vai ser metade. Beleza? Queridos, espero aqui ter tirado um pouco o medo dessa matéria para vocês, tá? Usa aquelas equações que eu dei no início, tá? São essas que você vai usar, tá? Vi ômega raio é o mais importante. O ômega 2π sobre período ou 2π vezes frequência, tá? E tem essas outras informações que podem ser úteis aqui, mas eu coloquei aqui, ó, dentro de retângulo, as equações mais importantes, tá bom? E junto com isso, acoplamento de polia tem essas 3 dicas aqui. Por correia, mesma velocidade linear, por contato, mesma velocidade linear, e por eixo, o que gira uma, gira a outra, mesma velocidade angular, tá bom? Então, estou encerrando por aqui. Não deixa de dar like, de curtir, de compartilhar, de comentar, tá bom? Aquele abraço, galerinha. Valeu, até mais. Olá, meus amigos. Vamos então agora para a revisão de dilatação dos sólidos, tá bom? Então, vamos lá. Meus amores, aqui nós temos. Primeiro a gente vai dar uma lembrada nas fórmulas, depois a gente vai para exercícios, tá? Não tem dilatação de líquidos, tá bom? Nessa revisão aqui é só de sólidos. Então, se tiver só esse vídeo é porque não cai dilatação de líquidos, tá? Então, eventualmente, num outro ano eu posso cobrar também dilatação de líquidos, então vai ter um vídeo de continuação desse com dilatação de líquidos, mas esse aqui é só dilatação de sólidos, tá bom? Então vamos aqui, galerinha, acho que dá para deixar ampliado, depois quando chegar na volumétrica eu ponho na imagem menor. Então vamos aqui lembrar a teoria, galerinha. Então nós temos aqui, ó, uma barra com um certo comprimento inicial numa certa temperatura inicial. Aí você esquenta essa barra, ela vai atingir uma temperatura final e adquire um comprimento final maior, ou seja, a barra aumenta de tamanho. Isso que a barra aumentou é o que nós chamamos de dilatação linear, especialmente quando o objeto é uma barra, uma linha, um fio, tá certo? E como é que você calcula a dilatação linear? Depende do tamanho inicial, depende do material, ou seja, do coeficiente de dilatação linear, e depende da variação de temperatura. Se for perguntado o tamanho final da barra, é o quanto ela media antes, mais o quanto ela aumentou o seu tamanho. A mesma coisa aqui para superficial, tá? Então você tem aqui uma área inicial para uma certa temperatura inicial. Você esquenta essa barra, ela vai para uma temperatura mais alta, ela dilata, adquirindo uma área final maior. Repare que as formulinhas são todas parecidas, ó. Aumento da área é igual. Aumento do comprimento depende do comprimento inicial. Aumento da área depende da área inicial. Depende do material? Sim. Aqui na linear é o alfa, que é o coeficiente linear. Aqui, quando é uma chapa, é o beta, que é o coeficiente superficial. E também depende da variação de temperatura. A área final é o quanto ela mede no início, mais o quanto a área aumentou. E nós não temos uma tabela de betas, só temos uma tabela de alfas. E o alfa é o dobro, desculpa, o beta é o dobro do alfa. E quando a gente vai para volumétrica, a ideia é a mesma, né? Então você tem aqui um objeto que numa certa temperatura inicial tem um volume inicial, você aumenta a temperatura até uma temperatura final mais alta, o volume do objeto aumenta, dilatação volumétrica. O aumento do volume depende. Aumento do comprimento depende do comprimento inicial, aumento da área inicial, aumento do volume inicial. Depende do material? Sim. Aqui na linear é o alfa, que é o coeficiente linear. Aqui numa placa é o beta, que é o coeficiente superficial. E aqui vai ser o gama, que é o coeficiente volumétrico.
e também depende da variação de temperatura. Se for perguntado o volume final, é o volume inicial mais o quanto aumentou o volume. E o gama é o triplo de alfa. É isso, galerinha. Revisei as fórmulas. Vamos agora para exercícios. Vou só tomar uma aguinha aqui enquanto... Vamos aqui para a tela ampliada. Então vamos lá. A imprensa tem noticiado que temperaturas anormalmente altas vêm ocorrendo no atual verão no hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação em centímetros de um trilho de 100 metros. Então, o comprimento inicial, 100 metros, sofreria devido à variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele falou claro que é variação de temperatura de 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente linear é 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, o alfa, 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, vamos lá. Dilatação linear depende do comprimento inicial, do alfa e da variação de temperatura. Dilatação linear depende, o comprimento inicial é 100, o alfa 1,2 vezes 10 a menos 5 e a variação de temperatura é 20. Esse zero vai fazer essa vírgula andar para a direita, fica 2 vezes 12, 24. Então é 24 vezes 100, 2.400, vezes 10 a menos 5. Vamos andar a vírgula para a esquerda, deixar em notação científica, eu vou ter que andar para a esquerda 3 casas. Então desconta 3 aqui no expoente. Então é 2,4 vezes 10 a menos 2 metros. Então imagina, galera, uma barra de 100 metros de comprimento, ela vai dilatar 2,4 centímetros. Aqui não falou unidade, ó, a dilatação em centímetros. Tá? Então aqui, ó, 2,4. Então vamos entender o que eu fiz aqui. Tá? 2,4 vezes 10 a menos 2 metros é a mesma coisa que 2,4 centímetros. Beleza? Então aqui na alternativa B de bola. Muito bem. Vamos fazer mais? Uma chapa quadrada, aí é placa, gente, é dilatação superficial. Feita de um material encontrado no planeta Marte, tem área 100 centímetros quadrados. Opa! Então, a área inicial, 100 centímetros quadrados. A uma temperatura de 0 graus Celsius. A uma temperatura de 200 graus Celsius, opa! Então, variou a temperatura 200 graus Celsius. Qual será a área da chapa? Então, ele quer saber a área final. Sabendo que o coeficiente linear, atenção, ele deu o linear, ele deu o alfa. É 2 vezes 10 a menos 3. Galerinha, o cara dá o alfa para você obter o beta. Lembrando que o beta é o dobro do alfa. Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 3. Beleza? Só melhorar esses números aqui. Muito bem. Agora que você tem tudo aí, dá para a gente achar o quanto dilatou essa placa. Área inicial vezes beta vezes variação de temperatura. Então, a dilatação dessa área vai ser a área inicial é 100, o beta é 4 vezes 10 a menos 3 e a variação de temperatura é 200. Então, o aumento da área vai ser 2 vezes 4, 8. E eu vou agora acrescentar os zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 vai matar 3 zeros aqui. Ó. 1, 2, 3. 10 a menos 3. Então, o aumento da área foi de 80. Tá exagerado isso daí, tá, galera?
Tá exagerado. Tá exagerado. Na verdade, o erro aqui, ó, tem... Eu peguei essa questão de um vestibular, né? Mas ela tá imprecisa com o mundo real. Na verdade, aqui, ó, tem que ser 10 a menos 5 para ficar mais realista, tá? Mas com os dados da questão são esses, então vamos deixar assim, tá bom? Mas assim, para se aproximar mais uma informação do mundo real, aqui é 10 a menos 5, que dilatação sempre é uma coisa muito pequena. Então, a área final é a área inicial mais o aumento da área, tá? Estou matando a questão com os dados que foram dados. Então, a área inicial é 100 mais o aumento da área é 80. Então, a área final vai ser 180 centímetros quadrados. Beleza? Vamos mais uma? Vamos lá. Um bloco maciço de zinco tem a forma de um cubo com aresta 20 centímetros. Como é que você calcula o volume do cubo? É lado vezes lado vezes lado. Então, é 20 vezes 20 vezes 20. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E agora, 3 zeros. 8.000 centímetros cúbicos a 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear é 25, olha lá, aqui está mais correto, ó, 10 a menos 5, tá vendo? Então, o alfa, 25 vezes 10 a menos 5. Mas aqui é um cubo que tem volume, galera. Então, você não vai precisar do alfa, você vai precisar do gama, coeficiente volumétrico, que é o triplo. Então, vai dar 75 vezes 10 a menos 5. O valor em centímetros vai se aproximar do volume com uma temperatura de 150 graus Celsius. Então, a temperatura inicial era 50. A temperatura final, 150. Então, qual foi a variação de temperatura? 100 graus Celsius. Ele quer saber quanto vale o volume final. Primeiro, vamos descobrir a variação do volume. Variação do volume, volume inicial, vezes o gama, vezes a variação de temperatura. Variação do volume é igual volume inicial, 8.000, tá? O gama, 75 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura é 100. Esse 10 a menos 5 vai matar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, a variação de volume é 8 vezes 75. 75 vezes 2 dá 150. 150 agora vezes 4, né? Para dar vezes 8. Vai dar 600 centímetros cúbicos. Então, repara, ó, é bem menor que o volume inicial. Aí já está mais coerente, tá vendo? Então, o volume final é o volume inicial mais o quanto aumentou o volume. O volume inicial é 8.000 e o volume aumentou 600. Então, o volume final vai ser 8.600 centímetros cúbicos. É isso, galera. Vamos fazer mais uma? Última, hein? O comprimento de uma barra de 10 metros aumenta 3 centímetros. Opa! Então, o comprimento inicial, 10 metros. O aumento é a dilatação. 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros, quando sua temperatura é aumentada de um valor ΔT. Se a barra de 1 metro feita do mesmo material for submetida à mesma variação de temperatura, seu comprimento final será... Então agora a pergunta é a seguinte: e se a barra tivesse 1 metro? Quanto que ela vai dilatar? Então vamos lá, vamos pegar a fórmula de dilatação. Dilatação é o comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Dilatação dessa outra barra
é o comprimento inicial dessa outra barra vezes o alfa dessa outra barra, que ele falou que é do mesmo material, tá? Mesmo alfa, vezes a variação de temperatura dessa outra barra, mas ele falou mesmo a variação de temperatura. Então eu tenho a dilatação da barra número 1, tá? E eu tenho a dilatação da barra número 2. Então eu coloquei as duas formulinhas aqui. Agora, para relacionar rapidamente, vamos dividir uma pela outra. Porque aí que tiver em comum em cima e embaixo, corta, entendeu? Então o alfa vai cortar porque é o mesmo material. A variação de temperatura vai cortar porque é a mesma. Delta L da barra 1 é 3 centímetros. Delta L da barra 2 é o que eu quero. Comprimento inicial da barra 1 é 10. Comprimento inicial da barra 2 é 1. Então, multiplicando em cruz, ficou 10 vezes ΔL2 é igual a 3. Então, a variação do comprimento da barra 2 é 0,3 metros. Não, 0,3 centímetros, desculpa. Porque esse ΔL aqui está em centímetro, esse ΔL vai sair em centímetro também. Então, galera, era só pensar assim, ó. Como essa nova barra é 10 vezes menor, vai dilatar 10 vezes menos. Essa aqui dilatou 3, essa aqui vai ser 0,3. Mas a pergunta é, qual vai ser o tamanho final dessa barra de 1 metro que dilatou 0,3? Bom, comprimento final é quanto mede no início mais o quanto aumentou. Comprimento final é igual, quanto mede no início? 1 metro e dilatou 0,3. Então, comprimento final, 1,3 metros. Alternativa correta, letrinha E. Beleza, galera? Aqui parece que desfocou um pouquinho. Faz mal. Vamos ver se ele volta aqui. Deixa assim mesmo. Estou encerrando o vídeo agora. Galerinha, então, tá? Faz mais exercícios e também dá um like no vídeo, comenta, tá? Faz aí o pacote tubístico aí geral aí, tá bom? Aquele abraço, gente. Boa prova lá, detona. Valeu. Tchau, tchau. Muito bem, meus amigos. Vamos fazer uma revisão de campo magnético, tá bom? Primeiro a gente vai revisar um pouquinho as fórmulas. Vamos dar uma revisadinha na regra da mão direita também, tá bom? Então vamos lá. Queridos, quando nós temos um fio com corrente elétrica, surge em volta do fio um campo magnético. E esse campo magnético, ele vai ter o sentido que obedece à regra da mão direita. Então você coloca o seu polegar aqui, ó. Tá? Coloca o seu polegar aqui, tá? Repare que sua mão, ela vai se alinhar desse jeito aqui, certo? Então, sua mão ela vai girar conforme a regra da mão direita. Peraí que eu sei fazer uma mão um pouquinho melhor, galera. Aqui está só seus dedos, olha lá. Beleza? Muito bem. Então, a regra da mão direita é para você acertar o sentido do campo magnético. Então, vamos pegar agora aqui uma outra figura aqui do lado. Vamos supor que nós temos aqui uma corrente subindo, uma corrente que vai ali subindo. Aí você imagina aqui, né, a regra da mão direita, né? Coloca o polegar aqui, ó, e a sua mão aqui, né? Então faça isso agora na tela do seu computador. Põe o seu polegar junto aqui, ó, né? Faz de conta que esse aqui é o fio que está na tela aí, tá? Com a corrente subindo. Põe o seu polegar em cima do fio, aqui, ó, bem no meio da tela. E tenta girar sua mão. Sua mão direita. Ah, Sérgio, eu não sei qual que é a minha mão direita. Não, ó, vou escrever aqui, ó. Tá? Vou escrever aqui na tela, tá bom? Aqui, ó. Sua mão que estiver do lado de cá é a mão direita,
estiver do outro lado ali, ó, é a mão esquerda. Então pega a sua mão direita e faça isso. Põe o seu polegar aqui, junto da corrente, e tenta girar a sua mão. O que você vai perceber? Que o seu dedo vai bater na tela do lado de cá. Então, do lado de cá, o campo magnético está entrando no papel. E o símbolo de entrando é essa cruzinha. E se ele está entrando do lado de cá, ele dá a volta por dentro aqui da tela do computador e sai do lado de cá. Tá? Então, ó, esse aqui é o símbolo de saindo. Símbolo de entrando é um xizinho, símbolo de saindo é um pinguinho. Legal. Então, agora que você já lembrou isso daqui, como que a gente faz para calcular o campo magnético nesse local que está a uma certa distância d do fio? Qual é a formulinha do campo magnético gerado por um fio? Tá aqui, ó. Campo gerado por um fio é μ, que é uma constante, vezes I, sobre 2πd. Essa constante, a gente sabe, é a do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Se for outro material, vai ser dado o valor. Se não for, essa é a constante, 4π vezes 10 a menos 7. Isso é o campo magnético gerado por um fio. Se for uma espira, o que é uma espira? É quando o fio dá uma volta com formato circular. Usa a regra da mão direita, tá? Aqui está o campo magnético obtido usando a regra da mão direita. E como é que você calcula o campo magnético de espira? Ó, é μ vezes I, igualzinho à fórmula anterior, dividido por 2R, onde o R é o raio dessa espira, beleza? E aqui na figura nós temos um solenoide. Então vamos supor que a corrente esteja aqui, ó, subindo, tá? Lá dentro do solenoide, tá? Se você usar a regra da mão direita, bota o polegar aqui subindo, tá? E faz assim com a mão, você vai perceber que o campo magnético está saindo do lado de cá e está entrando do lado de cá, beleza? Então o campo magnético, ele passa aqui pelo meio do solenoide, tá? Se você usar a regra da mão direita, faça assim, ó, exatamente esse movimento que eu estou fazendo aqui, faça você aí, tá? Coloca o seu polegar junto aqui da corrente, você vai perceber que os seus dedos apontam para a esquerda, depois que ele passa por trás do seu dedo, ou seja, atrás desse fio. E aí o campo magnético aponta para a esquerda. Então tá bom. Então, agora, como é que calcula o campo magnético de solenoide? É μ NI sobre L, onde o μ é aquela constante, o I é aquela corrente. O que é esse N? Número de voltas. E o que é esse L? Esse L, galerinha, é essa distância de quando começa o enrolamento até onde termina o enrolamento. Tá? Isso que é o L, essa distância. Tá bom? Vamos para exercícios, galera? Vamos lá? Olha lá. Temos aqui um fio e é uma distância de 25 centímetros. Sendo conhecida a permeabilidade magnética 4π vezes 10 7, determine o vetor do campo magnético no ponto P. Então lá, letrinha A, campo magnético no ponto P é μ vezes I sobre 2πd. Tá? Vamos lá. Então, campo magnético no ponto P vai ser esse μ, é aquela constante, 4π vezes 10 a menos 7. Este I é a corrente, 5 amperes, dividido por 2π, e esse D é essa distância, 25 centímetros, tem que passar para metro, galerinha, 0,25 metros, tá aqui, 0,25 metros. Beleza? Ó, 4π dividido por 2π, deu 2. Então, campo magnético no ponto P, 2 vezes 5, 10, dividido por 0,25 vezes 10 a menos 7. Então, vai dar, faz a vírgula andar para a direita duas casas, vai dar 100 por 2,5, né?
Então, 10 dividido por 2,5 dá 4. 100 por 2,5 dá 40. Então, o campo magnético aqui no ponto P é 40 vezes 10 a menos 7, deixando em notação científica 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. E letrinha B determina a direção e sentido do campo magnético no ponto P. Se você pegar esse fio, aqui está o fio. Se você pegar que essa corrente está apontando para a direita, beleza? Pega a sua mão e coloca assim, ó, assim, ó, deitada, encostada aqui na tela do computador, do seu celular. Desse jeito aqui, ó. Aqui está o seu polegar. Tá vendo? Coloca seu polegar dessa maneira, junto da corrente, tá? E agora, como é que ficam os outros dedos da sua mão? Fica desse jeito, né? Batendo na parte de... Tenta girar a sua mão. Vai bater na parte de baixo da figura. Ou seja, na parte de baixo da figura, o campo magnético está entrando. Aí ele dá a volta por trás da parede. Então, se ele está entrando no lado de baixo, no lado de cima... Opa, deixa eu colocar aqui na tela menor. No lado de cima, que é justamente onde está o ponto P, esse campo magnético está saindo do papel. Então, aqui no ponto P, o campo magnético está saindo. Direção horizontal, sentido, saindo do papel. Beleza? Vamos para mais uma. Uma espira de raio 20 centímetros, perigo, já passa para metro, 0,2 metros. É percorrida por uma corrente de 40 amperes. 40 amperes. Qual a intensidade do campo magnético que é criado por essa corrente no centro da espira? Campo magnético de espira. Qual que é a formulinha que eu dei? Mi vezes I sobre 2R. Então, campo magnético de espira. O Mi, 4π vezes 10 a menos 7. Corrente, 40 amperes. Dividido por 2 vezes o raio. O raio é 20 centímetros, 0,2 metros. Que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 2, 4. Matou esse 4 de cima. Então, o campo magnético ficou 40 vezes π, vezes 10 a menos 7. E o 10 a menos 1 subiu, ficou 10 a mais 1. Então, isso aqui vai dar 40π vezes 10, ó, mantém a base, somos expoentes, menos 7 com mais 1, menos 6. Então, resposta da questão, no máximo, galerinha, deixa em notação científica, tá? Então, ó, campo magnético da espira vai ser 10 a menos 6, quer fazer a vírgula andar para a esquerda, 6 casas? Vamos andar só uma. 4π vezes 10 a menos 5 Tesla. Pronto. Esse é o campo magnético dessa espira. Vamos então agora para a próxima questão. Opa, agora temos aqui um solenoide. Tá? E o solenoide, agora repara que a corrente está descendo. Bota seu dedo assim, ó, para baixo, ó, na frente da tela dessa figura aqui, ó. Porque a corrente está para baixo, bem aqui, tá? Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Bem aqui. Tá? Então, coloca o seu polegar para baixo assim, tá? E gira a sua mão. Você vai perceber que ao girar a sua mão, essa corrente, ela tá... Ih, essa figura tá com problema, galera. Essa figura tá com desenho errado. Não tá com problema não, tá certinho. Mas aqui, ó, vai atrapalhar você de ver. É melhor pegar a parte do fio em que a corrente está subindo. E aí seu polegar fica para cima, é mais fácil de você acertar. Então você vai pegar e vai olhar nesse pedaço de fio aqui, ó, que a corrente está subindo. Tá mais fácil, tá? É mais fácil, na verdade, nessa parte da figura em que o fio está na frente, ó.
Aqui ele está lá passando por trás, tá vendo? Aqui na frente não tem erro. E aí, ó, a corrente aqui na frente está subindo. Então coloca o seu polegar para cima, desse jeitão assim, tá? E aí você gira a sua mão. Você vai perceber que claramente o campo magnético ele está entrando do lado de cá e acaba saindo do lado de lá, tá bom? Então você põe o seu dedo assim, corrente, o polegar junto desse daqui, ó, e gira a sua mão. Você vai perceber que está entrando aqui e saindo do outro lado. Beleza? O que mais que ele dá? Considere um longo solenoide ideal formado por 1 vezes 10 a quarta espiras por metro. Então, o número de espiras, 10 a quarto. Espiras são as voltas. Por metro, então o comprimento, 1 metro. Percorrido por uma corrente, 2 vezes 10 a menos 1. Corrente, 2 vezes 10 a menos 1 amperes. Aí ele deu a permeabilidade. Então vamos achar o campo magnético. Então vamos lá, formulinha, que dá para a gente colocar na tela maior, né? Então campo magnético, μNI sobre L, campo magnético de solenoide, tá? Então campo magnético vai ser o μ 4π vezes 10 a menos 7. O número de voltas, 10 a quarta. E a corrente elétrica, 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 1. Dividido pelo comprimento, que é 1 metro. Então, o campo magnético vai dar 2 vezes 4, 8π. Comprimento de indígena, né? 8π. Agora só sobrou as potências de 10. Mantém a base, são os expoentes. Menos 7 com menos 1 dá menos 8. Menos 8 com mais 4 dá menos 4. Então tá aqui, 8π vezes 10 a menos 4 Tesla. Tá bom, galera? É só saber a formulinha e aplicar a formulinha corretamente. Tá bom? Vamos detonar nessa prova aí? Tá? Então, agora estou encerrando esse vídeo. Clica no like, divulga o vídeo, tá bom? E aquele abraço, boa prova para vocês. Valeu, galerinha. Até mais. Beijinhos. Tchau, tchau.